Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Imaginem a seguinte cena. O presidente do Brasil fecha o Congresso Nacional. Os militares se dividem, a capital está sob bombardeio. O país está literalmente em guerra civil. E no meio desse caos total, um homem silencioso, de olhar gelado, toma uma decisão que mudará para sempre o destino da nação. Essa decisão? Executar centenas de prisioneiros políticos? A sangue frio. Parece roteiro de filme? Parece algo impossível de acontecer no Brasil? Pois aconteceu. E o homem que fez isso não foi um ditador qualquer. Foi o cara que salvou a República Brasileira. Seu nome era Floriano Peixoto. E hoje vocês vão descobrir como alguém pode ser ao mesmo tempo o maior herói e o maior vilão da nossa história. Fiquem aí, porque eu vou contar uma história que vai fazer vocês repensarem tudo o que sabem sobre o Brasil. E spoiler, no final vocês vão entender por que essa história se repete até hoje na nossa política. Antes de entender o monstro que Floriano se tornou, precisamos conhecer o garoto que ele foi. E aqui já começa a primeira reviravolta da nossa história. Floriano nasceu em 1839 numa família pobre de Alagoas. Ah, mais um político que veio de baixo. Errado! Aos poucos anos de idade, algo acontece que muda tudo. Ele é adotado pelo tio rico, um coronel com terras e poder. De repente, o menino pobre vira elite. Essa mudança radical na infância criou algo perigoso na mente de Floriano. Ele conhecia a pobreza na pele, mas foi moldado pela elite. Resultado, um cara que sabia falar a linguagem do povo, mas pensava como oligarquia. É o combo perfeito para um populista autoritário. E olha que interessante, isso não lembra alguns políticos de hoje? Aos 16 anos, ele entra na escola militar. E aqui acontece a segunda transformação, a Guerra do Paraguai. Imaginem, Floriano passou 6 anos numa guerra brutal, a mais sangrenta na América do Sul. Enquanto a juventude da época estudava em casa, esse cara estava literalmente matando gente no campo de batalha. A guerra ensinou 3 lições mortais para Floriano. A força resolve tudo. Hesitar é morrer. Só a hierarquia militar funciona. E aqui vem um detalhe chocante que mudou a história do Brasil. Quando Floriano voltou da guerra, ele e toda uma geração de oficiais se sentiram traídos pelo governo imperial. Eles salvaram o país, mas eram mal pagos e desprezados pelos políticos civis. Essa raiva coletiva virou a famosa questão militar. Em 1887, prestem atenção nessa carta histórica, Floriano escreveu algo assustador, que só o governo da espada sabia purificar o corpo social. Ou seja, ele já planejava usar violência para limpar o Brasil. 2 anos depois, sua chance chegou. 15 de novembro de 1889, o golpe da República. E Floriano estava no centro de tudo, mas não como vocês imaginam. Agora preparem-se para o plot twist mais épico da história brasileira. Naquele 15 de novembro fatídico, Floriano não estava do lado dos republicanos. Ele era o comandante das tropas que deveriam esmagar a rebelião do Deodoro. Imaginem a cena. O destino da monarquia brasileira estava nas mãos de um homem que deveria defendê-la. O primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto, desesperado, olha para Floriano e grita: "Ataque os rebeldes! Você foi herói no Paraguai! Seja herói agora!" E aí vem a frase que mudou a história do Brasil. Floriano, com aquele olhar gelado que todo mundo conhecia, responde: "Lá éramos inimigos. Aqui somos todos brasileiros." Vocês acham isso bonito? Acham que foi pacifismo? Errado. Foi a maior traição política da nossa história.
com uma frase, Floriano matou o Império Brasileiro. Ele simplesmente se recusou a cumprir ordens e deixou os republicanos tomarem o poder. Mas por que ele fez isso? Simples. Floriano era um calculista político genial. Ele sabia que o império estava acabado e escolheu o lado vencedor. Não foi heroísmo, foi oportunismo puro. E funcionou. Em 2 anos, quando a República estava desmoronando sob o governo desastroso do Deodoro, Floriano assumiu o poder. E aqui, meus amigos, é onde nossa história fica sinistra. A Constituição de 1891, a lei máxima do país, era cristalina no artigo 42. Se o presidente renunciar antes de 2 anos, tem que ter nova eleição. Deodoro não tinha nem 1 ano de mandato. A lei mandava Floriano convocar eleições. Ele fez? Não, simplesmente ignorou a Constituição e se declarou presidente até 1894. Foi o primeiro presidente da história a rasgar a Constituição que jurou defender. E sabem o que é mais incrível? A imprensa apoiou, os políticos apoiaram. Todo mundo fingiu que estava tudo normal. Floriano inventou uma narrativa genial. Estou restaurando a legalidade quebrada pelo Deodoro. Ou seja, quebrou a lei para defender a lei. É de uma genialidade política diabólica. Agora a história fica brutal. E eu preciso que vocês entendam uma coisa. O que aconteceu a partir de 1892 foi a coisa mais violenta que já rolou na política brasileira. E tudo começou com uma carta. Março de 1892. 13 generais do Exército publicam um manifesto exigindo que Floriano cumpra a Constituição e convoque eleições. Era um documento educado, respeitoso, dentro da legalidade. A resposta de Floriano: no dia seguinte, todos os generais foram presos e expulsos do Exército. Pessoal, vocês entenderam a gravidade disso? Floriano transformou um debate constitucional em crime. Ele criminalizou a própria oposição política. É como se hoje um presidente prendesse todos os congressistas que criticam ele. É ditadura pura. Mas o pior ainda estava por vir. Em setembro de 1893, a Marinha se revoltou. E não foi uma revoltinha qualquer, não. Os maiores navios de guerra do Brasil apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e começaram a bombardear a capital. Imagine a cena. Vocês acordam de manhã e tem guerra naval na Baía de Guanabara. Prédios sendo destruídos, pessoas morrendo, a capital da República sob ataque dos próprios militares brasileiros. Diplomatas do mundo inteiro correndo para Floriano. Presidente, declare o Rio cidade aberta, para essa loucura. Sabem qual foi a resposta dele? Uma palavra que entrou para a história: a bala. Esse cara preferiu ver a capital ser destruída a negociar com a oposição. E vocês sabem por quê? Porque na cabeça de Floriano, ceder era fraqueza. E fraqueza significava perder o poder. Mas, simultaneamente, e aqui a coisa fica insana, explodiu no sul do país a Revolução Federalista. Uma guerra civil entre 2 grupos gaúchos que tinha uma característica diabólica: a degola. Pessoal, degola não é palavra bonita, não. Significava que os prisioneiros eram alinhados e tinham a garganta cortada com facão. Sem julgamento, sem piedade. Era literalmente um massacre sistemático. A situação ficou tão crítica que parte da esquadra rebelde conseguiu escapar do Rio e se juntou aos revoltosos do Sul. Agora, Floriano enfrentava uma aliança militar com base territorial própria. A capital rebelde de Desterro, hoje Florianópolis, tinha virado centro de um governo revolucionário. O Brasil estava literalmente partido ao meio. E Floriano tomou a decisão mais brutal da história republicana. O que eu vou contar agora é tão pesado que muitos livros de história preferem esquecer. Mas vocês têm direito de saber a verdade sobre as origens violentas do nosso país. Abril de 1894. As forças de Floriano reconquistam Santa Catarina. A guerra
acabou. Os rebeldes se renderam, deveriam ir para casa, né? Errado. Cerca de 185 pessoas, políticos, jornalistas, médicos, advogados, toda a elite intelectual de Santa Catarina foram presas como traidores da pátria e levadas para a fortaleza de Anhatomirim, uma ilhazinha perdida no meio do mar. E aí aconteceu o impensável: execução em massa. Sem julgamento, sem defesa, sem nada. Só listas de nomes e pelotões de fuzilamento. 185 pessoas mortas a sangue frio por ordem direta do presidente da República. Pessoal, isso não foi guerra, foi terrorismo de Estado. Foi o governo brasileiro matando sistematicamente a oposição política. E sabem qual era o objetivo? Não era só punir, era aterrorizar. A mensagem era clara: quem ousar se opor ao governo vai morrer. Mas Floriano não parou por aí. Como ato final de humilhação, ele mudou o nome da capital catarinense. Desterro virou Florianópolis, a cidade de Floriano. Imaginem a crueldade simbólica. Os moradores foram obrigados a viver numa cidade com o nome do homem que massacrou os seus líderes. E aqui vem o paradoxo mais bizarro da nossa história. Enquanto Floriano executava a elite do Sul, ele era adorado pelo povo do Rio de Janeiro. Por quê? Simples. Populismo. Floriano tabelou preços, barateou o aluguel, protegeu a indústria nacional. O povo pobre via nele um protetor contra as elites antipatrióticas. Surgiu até um movimento fanático chamado jacobinos, cidadãos comuns dispostos a matar pelos ideais de Floriano. Vocês estão vendo o padrão? Um líder que identifica inimigos internos, se apresenta como único defensor da pátria, reprime violentamente a oposição, dá benefícios diretos ao povo e cria uma base fanática de apoio. Isso não lembra nada da política atual? De líderes que usam essa mesma fórmula em pleno século XXI? Chegamos ao final dessa história insana. E eu preciso fazer uma pergunta que vai mexer com a cabeça de vocês. Floriano Peixoto foi herói ou vilão? A resposta é perturbadora. Ele foi os dois ao mesmo tempo. Sim, ele consolidou a República. Sim, ele impediu que o Brasil se esfacelasse numa guerra civil infinita. Sim, ele garantiu a unidade territorial do país. Mas ele só conseguiu fazer isso sendo um ditador sanguinário. Floriano governou pisoteando a Constituição, massacrando opositores e transformando divergência política em traição militar. Ele salvou o corpo da República, mas matou sua alma democrática. E o pior, ele criou um modelo, a fórmula do populismo autoritário que Floriano inventou, se repetiu várias vezes na nossa história. A ideia perigosa de que em tempos de crise precisamos de um líder forte que faça o que for necessário para impor a ordem. Essa mentalidade de que os fins justificam os meios, de que para ter ordem é preciso sacrificar liberdade, é o fantasma de Floriano que nos assombra até hoje. Pensem comigo, quantas vezes vocês já ouviram algum dizer: esse país precisa de um general no poder? Quantas vezes viram políticos se apresentarem como salvadores da pátria contra inimigos internos? Quantas vezes presenciaram a criminalização da oposição política? Floriano morreu em 1895, mas o seu legado de ferro e sangue ainda está vivo. Cada vez que alguém defende autoritarismo em nome da ordem, cada vez que se justifica violência em nome da pátria, o fantasma do Marechal de Ferro sorri do seu túmulo. A pergunta que fica para vocês é: será que aprendemos alguma coisa com essa história? Ou estamos condenados a repetir os mesmos erros para sempre?
E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história chocante? Vocês acham que Floriano foi necessário para salvar o país? Ou foi um ditador que manchou para sempre a República Brasileira? Os fins justificaram os meios? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Eu garanto que vai rolar um debate épico aqui embaixo. E se vocês ficaram com sede de mais histórias assim, dessas que fazem vocês repensarem tudo sobre o Brasil, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem este vídeo. Porque vocês merecem conhecer a verdade sobre nosso país, mesmo que ela seja desconfortável. E eu prometo continuar trazendo essas histórias que mudaram o Brasil para sempre. Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações históricas que vão explodir a cabeça de vocês.